pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita bem versátil para vocês. É uma massa de pão que eu faço há muito tempo e eu uso para fazer uma torta de cachorro-quente, que é bem famosa aqui em casa. E o nome dessa torta é cachorro-quente deitado. E eu vou mostrar para vocês como essa massa é bem versátil, porque além da torta que eu faço de cachorro-quente, também uso ela para fazer enroladinho de salsicha assado. Posso fazer pão simples para comer depois quentinho com manteiga, ou um pão recheado com presunto e queijo, peito de peru. Então vamos à receita? Então, aqui nessa minha vasilha, bem grande, para ter bastante espaço, eu vou estar colocando o fermento biológico, esse de tabletinho mesmo, tá? Vou colocar 2 tabletinhos. E agora, junto com o fermento, 2 colheres de açúcar, que é o que vai ajudar o fermento derreter e também agir ao mesmo tempo. Daí aqui eu começo a mexer, amassar o fermento e misturar com o açúcar e ele vai derreter. Então, ó, pra vocês verem como que tá assim, tá vendo? Então, ó, pra vocês verem como tá esse açúcar com o fermento e ele começa a derreter. O fermento começou a derreter, pra depois a gente misturar os outros ingredientes. Ficou assim, tá vendo? Bem líquido. Então, agora eu vou colocar os outros ingredientes. Os outros ingredientes, 1 xícara de leite, meia xícara de óleo, agora eu vou colocar 2 ovos que já estão aqui separados, 2 ovos inteiros, um pouquinho de sal, pode ser assim, ó, só a ponta da colher de sopa. Dá uma mexida para misturar o ovo com o leite e o óleo. E agora a gente vai começar a acrescentar a farinha. Ó, pessoal, aqui já tá a mistura com os primeiros ingredientes e agora a gente vai acrescentar a farinha. A farinha a gente vai acrescentar, a receita é 500 gramas de farinha, mas vai depender muito do tamanho do ovo, né, e tudo mais. Às vezes vai as 500 gramas, às vezes não. Então, o ponto da massa vai ser a hora que estiver desgrudando da mão. Aí eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu vou acrescentando a farinha, misturando, até daqui a pouco eu começar a sovar. Então, é esse ponto aqui que eu já começo a colocar a mão na massa. E ainda assim, tá grudando um pouco, né? E a gente vai colocar a farinha até desgrudar da mão e a gente começar a sovar. Coloquei mais farinha. E agora ir misturando. Então, ó, mostrando pra vocês que agora ela tá já, ó, não tá mais grudando na mão. Então, é esse momento que a gente vai esperar a massa misturar bem. E aí, a hora que ela não estiver pegando mais nada, aí é só continuar sovando, pra quanto mais sovar, mais a massa, ajuda a massa a crescer, né? Ó,
Tá vendo que quando eu pego ainda ela gruda. Então, eu vou pôr um pouco mais de farinha. Aí, nesse momento, você vai colocando pouca farinha. E mistura. E vai vendo se tem necessidade de ir colocando mais ou não. Quase pronta, ainda ela tá pegando um pouco, ó. Quando eu faço assim na massa, ó, ela ainda puxa um pouco, então ainda vai mais um pouquinho de farinha, mas só pra vocês já terem ideia, ó, tá vendo como ela fica? Ela fica lisinha. Então, o ponto agora é só esperar, a hora que ela parar de puxar, de grudar assim, é o ponto da massa pra gente deixar crescer. Então, ó, a massa aqui já tá bonitinha, lisinha, ó, sovada, tá bom? E vamos deixar ela crescer. Aí, eu coloco um pano de prato em cima e costumo colocar dentro do forno com a luz acesa pra ajudar no processo agora pra ela crescer. Então, aqui, ó, já deixei minha massa crescendo, olha o tamanho que ficou. Ela ficou mais ou menos uns 40 minutos pra ficar assim. Aí vai depender também do dia, né? Se tiver mais chuvoso ou friozinho, às vezes demora mais tempo. Então, eu vou mostrar primeiro como que eu faço a torta. Então, eu pego metade da massa. Hoje eu vou fazer uma torta pequena, porque metade eu vou fazer a torta e a outra metade eu vou fazer um enroladinho de salsicha. Então, eu pego metade da massa. E tem que abrir ela com um rolo. Então, eu vou pôr um pouquinho de farinha aqui na mesa. E vou abrir essa massa. Só que vou dividir ela em dois. Um pedaço que a gente vai pôr no fundo da assadeira e o outro pedaço para cobrir. Então, você pode fazer meio a meio. A tampa, na verdade, pode ser um pedaço pequeno, menor do que a do fundo. Então, eu deixei essa aqui menor para cobrir depois a torta. Então, eu vou abrir esse pedaço aqui. Que eu vou colocar na minha assadeira. Abre bem ela. Numa espessura que não fique muito fina, mas também não muito grossa, porque essa massa cresce. Aí, se você não gosta muita massa, você pode abrir bastante. E essa massa é uma massa muito fácil de trabalhar. Quem fizer aí, depois me conta o que achou, porque pra mim é a melhor massa que eu tenho pra fazer pão, fazer essas tortas. Então, aqui, ó, como a minha assadeira é pequena, já tá sendo o suficiente pra eu cobrir o fundo. Não precisa untar, viu, pessoal? Você vem aqui, cobre o fundo. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui, ó, tá sobrando a massa, né? E aqui tá faltando. Então, eu venho, corto esses pedaços que tá sobrando. Aqui é só um exemplo, pessoal, pode fazer numa assadeira maior, tá? Aí, esses pedaços aqui eu vou preenchendo onde tá faltando. Não tem erro, pode fazer isso tranquilo. Agora, ó, como é cachorro quente, já fiz o meu purê.
Sempre a gente vai colocar o purê primeiro, tá bom? Então, coloca o purê no fundo. Aí, a quantidade de purê que seja suficiente pra toda a assadeira, né? Que não fique muito alto, porque ainda vai a salsicha. A salsicha também eu já piquei, misturei um pouco de molho. E como eu tinha o milho aqui, eu também coloquei. Aí vai de gosto, quem gosta com milho, sem milho. Não coloquem, gente, muito molho, porque senão vai ficar muito úmido, aí a massa não fica tão legal. O bom é colocar um molho assim que dê um saborzinho na salsicha e pronto, porque depois você pode caprichar no ketchup na hora que você for comer. Então, pessoal, aqui ó, já abri a outra metade da massa e eu vou cobrir a nossa torta. Aí você tenta encontrar com a outra massa que tá embaixo e vai fechando a torta. E ela é bem maleável, tá vendo que ela estica? E você vai esticando e fechando a torta. Aí aqui, se você ainda quiser, você pode pegar um pedacinho de massa e fazer alguma decoraçãozinha, fazer umas bolinhas, colocar em cima. Ou se você tiver aqueles cortador de biscoito, pode cortar os coraçõezinhos. Aí fica a critério de vocês. E agora vai pro forno. Pessoal, depois que montou a sua torta, não precisa deixar crescer de novo, é direto pra assar, porque senão vai ficar muito alta, tá bom? Agora, se você for fazer o pãozinho só, aí sim, depois que você já deixou a massa crescer, montou o seu pãozinho, aí você deixa crescer mais uns 10 minutinhos. Agora, gente, pra fazer o enroladinho de salsicha assado, você pega a outra metade da massa, abre ela também, igual eu já deixei aberta aqui. E assim, eu não tenho nenhum critério específico para fazer as tirinhas que eu vou enrolar na salsicha. Então, você vê qual é o jeito melhor para você. Eu já deixei a salsicha cortada na metade. Já ferventei também e ela tá fria, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, eu corto uma tira e vou fazendo tipo uns triângulos assim. Não precisa ser nada assim simétrico, com medidas nem nada. Aqui no caso, ó, tá vendo? Nem saiu um triângulo certinho, mas dá pra gente também fazer. Só colocar a salsicha aqui, enrola. E pronto. Vou fazer mais um. Pega essa parte mais compridinha, coloca a salsicha, enrola e coloca a ponta pra cá. Aí você pode modelar, ó. Essa massa é muito boa, olha, gente. Então, pessoal, aqui, ó, já estão bonitinhos os enroladinhos de salsicha que eu vou pôr agora no forno. Tanto a torta que eu acabei de colocar e esses enroladinhos você pode colocar em temperatura de 220 graus até ficar douradinho. Dá em torno de 20, 25 minutos. Então, pessoal, aqui, ó, mostrando pra vocês como que ficou a torta de cachorro quente. Tá vendo como a massa cresce? Fica até engraçado, né? Mas às vezes também, se a forma fosse um pouquinho maior, não ia ficar tanto assim pra fora. Mas às vezes ela, mesmo a assadeira maior, ela vai crescer. Por isso que depois que monta a torta, vai direto pro forno. E esses aqui, os enroladinhos de salsicha, olha. Então agora é só aproveitar e degustar.